Se você realmente quer eliminar o refluxo de forma definitiva, leia esta verdade até o fim, ou provavelmente continuará sofrendo os mesmos sintomas para sempre. A maioria das pessoas acredita que refluxo é apenas um problema de ácido demais. Mas essa é uma das maiores mentiras repetidas na saúde moderna. Por anos, fomos condicionados a pensar que basta tomar antiácidos, prótons bloqueadores ou remédios que reduzem a acidez para resolver o problema. Mas aqui vai o choque. Na maior parte dos casos, o refluxo não acontece por excesso de ácido, e sim pelo desequilíbrio profundo da microbiota intestinal, que altera o ambiente digestivo como um todo. O que isso significa na prática? Significa que você pode passar anos tomando remédios, aliviando a queimação, a azia e o desconforto, sem jamais tocar na verdadeira raiz do problema. Porque a raiz está onde quase ninguém olha, na comunidade de trilhões de micro-organismos que habita o seu intestino e regula sua digestão em nível microscópico. E, totalmente decisivo, para entender isso, vamos imaginar a digestão como uma linha de produção. Se uma etapa lá no começo falha menos, por exemplo, pela falta de bactérias benéficas que auxiliam a quebra dos alimentos, todo o restante do processo se desorganiza. O estômago produz ácido fora de hora. A válvula que separa o estômago do esôfago não se fecha. Adequadamente, o intestino começa a inflamar. E o resultado surge de forma cruel. Refluxo, sensação de bola, na garganta queimação, constante arroto ácido, tosse noturna e até aquela sensação sufocante que tira o sono. E tudo isso começa silenciosamente na microbiota, quando há disbiose, o desequilíbrio entre bactérias boas e ruins. O corpo entra em um estado de alerta digestivo. O intestino passa a fermentar alimentos de forma incorreta. Isso gera gases, pressão interna e alteração do pH digestivo. Com mais pressão no estômago, o ácido inevitavelmente tenta subir. Não porque está em excesso, mas porque o sistema digestivo como um todo está desregulado. E é aqui que vem o golpe final. Ao usar antiácidos diariamente, muita gente piora a microbiota sem perceber. Por quê? Porque o ácido do estômago, em condições normais, é essencial para controlar bactérias prejudiciais e ativar enzimas digestivas. Reduzir o ácido artificialmente cria um ambiente perfeito para desequilíbrios ainda maiores. Ou seja, você trata o sintoma e alimenta a causa. Pense nisso. Se o ácido fosse realmente o vilão, por que tantas pessoas continuam com refluxo mesmo tomando medicamentos fortes por anos? Porque o problema é mais profundo. Não é a acidez. É o ecossistema interno. E talvez você já tenha percebido isso no corpo. Talvez note que seus sintomas aparecem mais depois de comer farinha, açúcar, alimentos ultraprocessados ou refeições pesadas à noite. Talvez perceba que, quando está estressado, tudo piora. Talvez já tenha sentido que, quando dorme mal ou come rápido demais, os sintomas explodem. Isso não é coincidência menos. É microbiota reagindo. A microbiota é influenciada diretamente por alimentação, estresse, sono, medicamentos, álcool, qualidade da mastigação, estilo de vida e até pelo estado emocional. Ela é dinâmica, sensível e incrivelmente poderosa. Quando está em equilíbrio, seu sistema digestivo funciona como uma máquina suave, silenciosa e precisa. Quando está em desequilíbrio, o caos digestivo começa. A boa notícia, a microbiota também é altamente regenerável. E quando você a recupera, o refluxo começa a desaparecer de maneira natural. Sem esforço, sem desespero, o corpo volta ao que deveria ser. A digestão melhora, o pH se equilibra. A válvula do esôfago funciona melhor. A inflamação reduz. A pressão interna diminui. Você respira melhor, dorme melhor, come sem medo. A vida volta ao normal, mas recuperar a microbiota exige uma abordagem correta. Não achismos. Não é só comer iogurte ou tomar probiótico caro. É um processo inteligente que envolve reduzir alimentos que alimentam as bactérias ruins. E sim, açúcar e farinha são os piores. Introduzir fibras prebióticas que fortalecem as bactérias boas. Usar probióticos adequados. Não qualquer protocolo genérico. Reorganizar horários de alimentação para reduzir a pressão estomacal. Controlar estresse, porque ele altera o intestino tão profundamente quanto uma má dieta. Dormir melhor, pois o intestino tem um relógio biológico próprio. Reparar mucosa intestinal, especialmente em quem já desenvolveu inflamação ou permeabilidade. Quando você aplica essas etapas, o corpo responde. Não é mágica, é biologia em sua forma mais pura. E quando você entende isso,
Começa a questionar por que esse conhecimento não é divulgado com mais força. Porque a verdade é simples. Remédios tratam sintomas. A microbiota trata a causa. E talvez você esteja lendo isso pensando, meu refluxo é grave demais. Mas o fato é que mesmo casos severos podem melhorar quando a microbiota é restaurada. Já existem evidências robustas mostrando a ligação direta entre disbiose e refluxo gastroesofágico. Pessoas que passam anos sofrendo descobrem que, ao equilibrar o intestino, tudo muda. Tudo. A realidade é que seu corpo não está sabotando você. Ele está implorando por equilíbrio. E a microbiota é o seu centro de comando. Imagine viver sem aquela queimação diária que parece nunca acabar. Sem a sensação de ácido subindo de madrugada. Sem acordar com dor na garganta. Sem medo de comer o que gosta. Imagine recuperar o controle sobre seu corpo de forma natural, inteligente e definitiva. Essa transformação começa no intestino. E começa no momento em que você decide agir na raiz. Por isso, se existe um momento para entender a verdade sobre o refluxo, é agora. Nada muda até que você mude a origem do problema. A microbiota é a chave silenciosa, ignorada por muitos, mas responsável por quase tudo que acontece no seu sistema digestivo. E lembre-se desta última frase. Quem transforma a microbiota, transforma o refluxo e conquista de volta o controle da própria vida.